Bom dia, vamos falar com Deus. Feche os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Acima de todos, acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei. Governa sobre o universo. Sobre o universo, Justo e fiel. justo e fiel, Vestido de glória, vestido de glória e poder, coroado estás. coroado estás, sempre reinarás, Prostrados, aos teus pés, erguemos erguemos o teu santo nome em adoração, em adoração. nos entregamos a Ti. Nos entregamos a Ti. Toma o Teu Toma lugar. o teu lugar e habita entre nós, Ó Santo Deus, ó Santo ó Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, acima de todos, o mais fiel. acima de todos, Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor, está o Senhor entronizado. entronizado. Os anjos e os Os homens, anjos e os homens, os céus e a os terra, céus e a terra, montanhas e mares, montanhas e mares, declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei. És Senhor e Rei. Governa sobre o universo. Sobre o universo, Justo e justo fiel. e fiel, Vestido de glória de glória e poder, poder, coroado estás. coroado estás, Para sempre reinarás, prostrados, prostrados aos teus pés, erguendo o Teu santo nome. erguemos o teu santo nome Em adoração, em adoração. nos entregamos a Ti. Nos entregamos a Ti. Toma o Teu Toma o teu lugar e habita e habita entre nós.
Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração, porque cremos que ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade, porque cremos naquilo que Ele prometeu. Ele disse: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. E em nome de Jesus, este nome que está acima de todos os nomes, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, em nome de Jesus, nós entramos em oração. E aqui estamos para te buscar, para te glorificar. Nosso objetivo aqui é buscar a tua face, é buscar a tua presença. Nos reunimos aqui não para nos divertirmos, não para passarmos o tempo. Viemos aqui em busca da tua força, da tua presença, da instrução da tua palavra que produz vida. Viemos expressar a nossa fé, viemos ouvir a tua voz, viemos buscar a tua direção, porque sem ela a vida se torna uma verdadeira frustração. Muitas são as pessoas que conduzem as suas vidas baseadas na própria inteligência, nas filosofias deste mundo, e estão por aí desesperadas, vazias, perdidas. Estão por aí tentando encontrar alguma coisa que lhes traga vida. E quanto mais se lançam nas ilusões e dissoluções deste mundo, mais vazias e perdidas se tornam. Assim vivíamos, estávamos em trevas, dominados pelas trevas, dominados pelas ilusões que o mundo apresenta. Não havia saída, perspectiva. Caminhávamos para a condenação eterna, Senhor, até que a tua misericórdia recaiu sobre nós e nos foi dado a honra e o privilégio de saber que só há um caminho que conduz à vida. Senhor, pôs em nós a fé, o dom da fé, para que pudéssemos crer em Jesus como único Senhor. E como Ele afirmou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem
quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Fomos tirados do caminho de trevas e trazidos para a luz da vida, porque passamos a crer nele. Queremos agradecê-lo, Senhor, por mais um dia. Agradecê-lo por saber que o Senhor é Deus e permanece Deus de eternidade a eternidade. Por saber que o Senhor é soberano. Está escrito que o Senhor é aquele que preside os dilúvios. O Senhor está acima dos altos céus, mas habita com o contrito de coração, porque deseja vivificá-lo. Te agradecemos por saber que o Senhor ouve e responde, por saber que podemos depositar toda a nossa confiança em Ti, não seremos confundidos. Agradecê-lo por saber que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. Te agradecemos por saber que mesmo vivendo em um mundo de lutas e aflições, nós temos a garantia de que o Senhor não desampara, nem rejeita, nem abandona aqueles que estão voltados para Ti. Queremos agradecê-lo por saber que maior é o que está em nós do que tudo que há neste mundo. Este é um mundo de trevas, de aflições e lutas, mas não há lutas, aflições, nada que seja maior do que o Senhor. Queremos, Senhor, agradecê-lo por esta honra de podermos Te buscar. Quantas pessoas passaram por este mundo, saíram deste mundo, morreram fisicamente, infelizmente foram para a condenação eterna, porque não creram em Ti, não Te buscaram. Outras não permaneceram na Tua presença. Nós queremos agradecê-lo por este privilégio e honra que temos de poder Te buscar. Eu peço para que o Espírito Santo atenda, escute, ouça, responda à oração feita segundo a Tua vontade. O Espírito Santo responda aos anseios daqueles que estão aqui com o coração aberto, sincero, disposto a Te buscar. Vieram aqui com sinceridade no coração, que vieram aqui para buscar a Tua face, a Tua presença, ouvir a Tua voz. Estão aqui não por estar, mas que estão de todo o coração, como o Senhor espera que estejamos. Abençoe e responda, fortaleça-os, renove-lhes a força, a fé, traga-lhes o poder sobrenatural da Tua presença para enchê-los de força, de coragem, de fé,
de uma disposição para te seguir, te buscar, para combater o bom combate e prosseguir guardando a fé. Dirija, abençoe esta reunião. Conduze que aqueles que têm no coração, Senhor, desejo sincero de ouvir a Tua voz, possa ouvir a Tua voz, ter experiências com o Senhor, envolver-se contigo, porque para isso nós viemos. Aqui não é um lugar de entretenimento, de diversão, mas aqui é um lugar, Senhor, para buscarmos ao Senhor, para glorificarmos o Teu nome, ouvirmos a Tua voz, buscarmos a Tua face, envolver o nosso espírito com o Teu espírito, buscar e receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que a luz do Teu poder resplandeça mais uma vez sobre nós, sobre este lugar, e que aqueles que querem crescer espiritualmente, querem conhecê-lo, envolver-se contigo, sejam grandemente abençoados, e o Teu nome seja glorificado e exaltado. Nós ligamos aqui na terra, e que seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Posso adorar em espírito e em verdade, Declarar de novo meu amor, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. mas a cruz não conseguiu vencer. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar Em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, a Jesus, meu Rei, meu Salvador. mas a cruz não conseguiu vencer. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus, graças a Deus, amém? Graças a Deus, podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Eu quero dar uma orientação, aproveitar que teremos a Santa Ceia e dar uma orientação importante para abençoar. Josué capítulo 23, por favor. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida.
entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente posso adorar Em espírito. em espírito e em verdade. Declarar de novo. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Josué, eu falei 23 errado. 24, 14. É só passar um capítulo. Olha para mim, depois a gente vai ler, para você entender, você se direcionar, você seguir a direção do Espírito Santo e Deus abençoar você, né? A palavra de Deus, ela é a instrução que vem do alto. Não tem uma instrução mais importante do que a palavra de Deus. Olhe para mim, por favor. Por várias vezes Deus, Ele fez alianças. Quando a Bíblia fala de aliança, ela fala de um pacto, de um concerto, né? Quando, por exemplo, uma pessoa chega ao casamento e utiliza uma aliança, aquela aliança é um sinal de que existe um pacto entre um homem e a mulher, entre o marido e a esposa. Um pacto de fidelidade, um pacto que envolve muitas coisas. Então Deus, após o dilúvio que destruiu todas as pessoas, com exceção de Noé, sua família, no total de 7 pessoas, depois do dilúvio, quando baixaram as águas, Noé saiu da arca com a sua família e ele levantou um altar para Deus e ofereceu sacrifício, como era comum no Antigo Testamento, sacrifício de ofertas. Naquele dia Deus fez uma aliança com Noé e com o homem, dizendo que não destruiria mais esse mundo com dilúvio, com águas. E até pois o arco-íris que a gente vê, é comum a gente ver, nos céus. E Deus determinou dizendo, eu porei no arco, nas nuvens, o meu arco. E todas as vezes que aquele arco-íris surge, Deus falou que aquilo serviria para ele lembrar que ele havia feito uma aliança e não destruiria esse mundo com dilúvio. Isso nunca mais vai acontecer. Deus fez uma aliança com Abraão, chamou Abraão e fez uma aliança com Abraão e com seus descendentes. Em seguida ele fez, passado alguns anos, ele fez uma aliança com Isaac e seus descendentes. Fez uma aliança com Jacó. Passado muitos anos, Deus fez uma aliança com Israel, o povo de Israel, nos dias de Moisés. Quando Moisés, pela segunda vez, desceu do Monte Sinai, trazendo as tábuas da lei, porque pela primeira vez que ele desceu trazendo as tábuas, ele chegou lá embaixo, o povo se corrompeu, levantaram um bezerro de ouro, e Moisés, indignado, destruiu aquelas tábuas da lei
Muitas pessoas naquele dia morreram porque Deus ordenou matar os idólatras. Mas passou um tempo. Pela segunda vez Moisés desceu do Monte Sinai trazendo as tábuas da lei, e Deus estabeleceu uma aliança com Israel, o povo de Israel. Não com Moisés, com todo o povo de Israel. Moisés morreu. Passado um tempo, eles entraram na terra nos dias de Josué, conquistaram uma terra prometida, já estavam desfrutando da terra, e Josué, vendo que a sua morte se aproximava, ele chamou todo o povo de Israel. Agora era uma nova geração, um povo voltado para Deus, na sua maioria. Ele chamou esse povo para renovar essa aliança. Ou seja, eu quero saber quantos de vocês estão dispostos a renovar esse pacto, essa aliança, de continuar servindo a Deus, andando com Deus, buscando a Deus. Por que isso? Porque a nossa vida com Deus, ou a vida com Deus, a vida de um cristão, ela não se dá definitivamente. Ou seja, eu conheci a Deus, fiz uma aliança com Deus, e agora já está tudo definido para todo sempre. Não. Constantemente vai haver situações e vai haver necessidade da pessoa mostrar para Deus: eu quero continuar na tua presença, eu quero continuar te servindo, eu quero continuar te seguindo. Então, situações ocorrem em que nós mostramos o que nós queremos: continuar com Deus, continuar fazendo a vontade de Deus, continuar servindo a Deus, continuar em aliança com Deus, ou não queremos mais? Quantas pessoas um dia serviram a Deus, estiveram na presença de Deus, buscaram a Deus, andaram com Deus, hoje não estão mais assim, estão servindo ao mundo, servindo aos demônios, estão desviadas, estão fora da presença de Deus, porque alguma coisa aconteceu, ou situações foram criadas, circunstâncias aconteceram, o coração delas mudaram, elas se deixaram levar pelas coisas deste mundo, alguma coisa aconteceu e elas mostraram: eu não quero continuar com Deus, eu não quero continuar na presença de Deus, eu não quero continuar servindo a Deus. Quantos cristãos, por exemplo, eles estiveram na presença de Deus, buscando a Deus, andando com Deus, mas a vida deles se tornou abençoada. Muitas das vezes, muitos foram grandemente abençoados no aspecto financeiro, no aspecto material, profissional. Agora eu estou ganhando mais dinheiro, agora eu tenho um poder aquisitivo melhor. Então, quantas pessoas quebraram a sua aliança com Deus porque elas deram mais valor ao dinheiro, às coisas materiais, aos bens materiais, às bênçãos financeiras. Elas se desviaram. Há pessoas que olharam para as coisas do mundo, as ilusões do mundo, a vida pecaminosa desse mundo, e elas, eu acho que eu estou muito preso, a vida cristã é muito presa, a vida cristã é muito não sei o quê. E elas voltaram-se para o mundo, e hoje elas estão novamente praticando vícios, vivendo tal como antes de conhecer Deus viveram. Por quê? Essa aliança foi quebrada. Então Deus permite situações, e quando não permite situações, o Espírito Santo trabalha para que cada um
possa confirmar ou não esse objetivo de continuar servindo a Deus, de continuar na presença de Deus, de continuar andando com Deus. Então, o que Josué fez? Em outras palavras, nós estamos agora na terra que Deus prometeu, estamos desfrutando dessa terra, das bênçãos que Deus nos concedeu, mas eu quero saber quem aqui quer continuar, quer renovar esse pacto, essa aliança com Deus. E por isso ele chamou o povo. Vamos ler aqui um pouquinho. A maioria já ouviu. A renovação da aliança é uma renovação de um pacto, de um compromisso com Deus. Agora, pois, disse ele para todo o povo, agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Olha um pouquinho para mim, depois a gente lê com calma o restante, para você entender. Nem todo mundo que se considera evangélico, nem todo mundo que frequenta uma igreja evangélica, nem todo mundo que um dia foi batizado nas águas, nem todas essas pessoas estão servindo a Deus. As pessoas precisam entender isso. Eu me batizei nas águas, agora eu vou à igreja, eu frequento a igreja, sou evangélico, então eu sirvo a Deus. Não, nem todo mundo serve a Deus. Porque quando se fala de servir a Deus, não está se referindo especialmente ou simplesmente ou diretamente para quem faz parte de um ministério, é um pastor, é um obreiro. Não. Todos nós, todo cristão, ele deveria estar na condição de servo do Senhor Jesus, de estar servindo a Deus. Então, quando a Bíblia fala servir ao Senhor, significa não apenas que a pessoa frequenta a igreja ou é evangélico agora. Significa que a pessoa fez de Deus o seu Senhor. E ela se submeteu e se submete completamente a Ele. Então, como é que eu descubro se eu sirvo a Deus ou não? É por aí. É só você analisar. Eu fiz dele o meu Senhor e eu passei a me submeter à vontade dele completamente. Jesus disse uma vez: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? E que Jesus quis dizer? De boca tinha muita gente dizendo Senhor para lá, Senhor para cá, mas elas não faziam o que ele mandava. Isso significa que elas não estavam servindo a ele. Então, servindo a Deus estão aqueles que fizeram dele Senhor e se submeteram completamente à vontade dele. Eu conheci a Deus, fiz dele Senhor. A partir dali, eu me submeti à vontade dele, ao que ele manda, ao que ele quer. Eu não vivo mais de acordo com a minha cabeça, minha vontade, de acordo com o mundo, não, eu me submeti. Então, Josué estava dizendo: servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Quando se fala em integridade, está se referindo à palavra íntegro. Significa todo, ou completo, ou total. O que significa? O que Josué estava querendo dizer? Vocês têm que servir a Deus de uma maneira completa, de uma maneira total, com integridade, com um coração íntegro, inteiro. Deus não quer pessoas servindo a Ele pela metade, ou em parte. Em parte eu sirvo a Deus, em parte eu não sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus mais ou menos, eu sirvo a Deus de vez em quando. Então isso não é servir com integridade.
Servir com integridade significa servir de todo o coração, de uma maneira íntegra, de uma maneira inteira, de uma maneira total, de uma maneira completa. Não, eu sirvo a Deus de vez em quando. Tem gente que diz assim, tem tempo assim que eu sirvo a Deus, mas agora eu não estou servindo a Deus. Não, eu sirvo a Deus em algumas coisas, em outras coisas não. Não. Então, ele disse, servir com integridade e com fidelidade. Tem que servir a esse Deus com fidelidade. Tem que ser fiel a Ele em tudo. Não é fiel em algumas coisas. Não é fiel de vez em quando. Não é fiel de acordo com as circunstâncias. Dependendo do que está acontecendo, eu sou fiel. Dependendo do que estiver acontecendo, eu não sou fiel. Não são nesses termos que a pessoa realmente serve a Deus. Josué estava dizendo para o povo de uma maneira bem objetiva: se vocês têm um desejo de servir a Deus, então tem que ser de uma maneira íntegra e fiel. Não tem meio termo, não tem pela metade, não tem de vez em quando. Então, eu pergunto, todos os cristãos, todos aqueles que se dizem evangélicos, estão servindo a Deus com integridade, todo o seu coração, em todos os aspectos, em todos os sentidos e com toda a fidelidade? Alguns sim, outros não. Então, ele estava deixando claro que a vida com Deus, ou servir a Deus, não é brincadeirinha, não é uma coisinha de emoção, de brincadeira, de faz de conta. Não, se você quer servir a Deus, você tem que servir com integridade e com fidelidade. E disse: deitai fora todos os deuses os quais serviram vossos pais, e servia ao Senhor. Eu estava falando um pouco sobre idolatria, porque certamente havia alguns ali no meio do povo que ainda colocava a fé nos deuses que os pais haviam servido, né? Devia ter alguns idólatras no meio. Mas os deuses, ou deuses, não são apenas imagens que as pessoas compram, colocam, penduram na parede. Tem gente que faz da sua posição um Deus. E o que tem de gente por aí que faz da sua posição um Deus, não está nem longe. Há muita gente. Muita gente que diz: não, eu me formei, eu sou isso, eu sou fulano, eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas, às vezes, elas vão estudando, adquirindo títulos, formações intelectuais, acadêmicas, e tem gente que faz dessa coisa um Deus, e acabou. E faz da sua capacidade, da sua condição profissional ou financeira, um Deus. Tem gente que se considera um Deus porque conquistou alguma coisa na vida. Às vezes a posição da pessoa, a posição que ela conquistou no mundo secular, virou um Deus dentro dela. Tem gente que faz do seu dinheiro um Deus, faz do dinheiro um Deus, faz dos bens materiais um Deus. Aquelas coisas estão no coração acima do próprio Deus. Tem gente que faz dos seus filhos um Deus, um Deus. Tem muita gente, inclusive, arrebentando com o futuro dos filhos. Porque filhos têm que ser tratados como filhos. Eles não podem ser tratados como deuses. Cachorro, animal, você tem que tratar como animal. Sim ou não? Sim ou não? É animal.
Se tem um animal lá, se tem algum animal, você vai cuidar dele honestamente, direitinho, mas ele é um animal. Tem gente que faz do seu animal um Deus. Beija até na boca. Então, um beijão na boca do cachorro. Não importa onde o cachorro botou a boca. Depois a pessoa dá um beijão na boca do cachorro. Tem gente que dorme, põe tem casais que põem o cachorro para dormir junto com eles. É o nosso bebê. Chama o cachorro de bebê. Bebê, cachorro. É gato, é passarinho, é tartaruga, é jacaré, seja lá o bicho que for. Animal tem que ser tratado como animal. Filhos, você trata como filhos. São filhos. Você vai tratá-los com amor, respeito, disciplina, mas eles são filhos. Quantas pessoas, homens, mulheres, fizeram dos seus filhos um Deus. E chega uma hora que esses filhos, que são vistos e tratados como Deus, vai inclusive dominá-los. Porque o filho é Deus, a filha é Deus, é tratado como Deus. Em pouco tempo, esses filhos vão inclusive dominá-los, porque eles fazem dos seus filhos um Deus. Então, idolatria não significa apenas referente aos deuses, as imagens que bota lá na parede para cultuar, não. Josué estava dizendo: deitai fora os deuses, os quais os vossos pais serviram. Tem evangélicos, cristãos, que eles não têm mais imagem nenhuma. Eles abandonaram aquelas imagens, mas tem muitos que continuam carregando deuses dentro deles. Então não pode haver nada para ser adorado a não ser Deus. Eu adoro os meus filhos. Meus filhos são os meus ídolos, eu adoro os meus filhos. Não, a gente não adora filho, a gente não adora pai, a gente não adora mãe. Você pode amar. O único que deve ser adorado é quem? Deus. Deus. Meu filho, eu te adoro. Está querendo dizer que esse filho é um Deus. É um Deus, porque quem tem que ser adorado é Deus. Então, a pessoa tem que dar uma paradinha e analisar. Será que existe algum ídolo dentro de mim? Algum Deus, alguma deusa dentro de mim? Não pode haver. Deus é o único que deve ser adorado. E você pode ter certeza. Tem muita gente ainda carregando dentro de si deuses. Versículo 15, Josué disse: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei a quem sirvais, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Josué estava falando por ele, por sua casa. Ele era o líder na sua casa. A sua casa, ele não estava falando parentela, ele não estava falando de tio, ele falou: eu e minha casa, nós vamos servir a Deus. Por quê? Porque servir a Deus, para servir a Deus, depende também de decisões no coração. Você não pode servir a Deus em função dos outros. Às vezes acontece, infelizmente,
Às vezes um casal conhece a palavra de Deus, marido e mulher, marido e esposa, eles têm a oportunidade de conhecer Deus, ouvir a palavra de Deus. Às vezes a esposa quer servir a Deus, ela quer andar com Deus. Às vezes o marido não quer, ele quer o mundo. Então ela não pode, nesse aspecto, viver em função da decisão espiritual dele. Eu queria servir a Deus, mas meu marido não quer, então eu vou abandonar Deus por causa dele. Não, negativo. Acontece o contrário. Às vezes o marido quer Deus. Tem homens que eles decidiram servir a Deus. A esposa nunca quis. E tem que viver a sua fé. Tem pais que às vezes os filhos não quiseram servir a Deus. Você não pode servir a Deus em função dos outros. Josué, falando por sua casa, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês, em outras palavras, querem servir os deuses que os vossos pais serviram, vocês estão livres, porque é assim que funciona. É assim que funciona. A vida com Deus, ela requer também decisões. Não adianta você achar que é automático. Está tudo claro. Passado muitos anos, Jesus disse: se vós, é quase a mesma coisa, é a mesma coisa com palavras diferentes. Jesus disse: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, Jesus quis dizer exatamente isso. Por quê? Porque permanecer com ele ou não também depende de uma decisão no coração. Não depende de simplesmente a pessoa achar que é automático. Então, você diz assim, a esposa diz: o meu marido conheceu a palavra de Deus junto comigo, mas ele, até hoje, ele está voltado para o mundo. Ore por ele, dê testemunho de uma mulher de Deus, mas não se deixe levar por ele. Viva a sua vida com Deus. Tomara Deus que ele algum dia abra o coração. Se está orando por ele, dando um testemunho de uma mulher cristã, estou. Você está fazendo a sua parte. Se ele vai abrir o coração ou não, aí não depende de você. Porque se você está orando e dando testemunho de uma mulher de Deus para ele, você já está pregando para ele da melhor maneira possível. Você está pregando para ele. Se por um acaso ele abrir o coração, maravilha, graças a Deus. Mas se ele não abrir o coração e ele for para o inferno, tomara que não aconteça, mas se ele não abrir, a culpa não é sua. O que não pode é você dizer: o meu marido não quer, então eu vou abandonar. Não. Eu quero, mas a minha esposa não quer. Se ela abrir o coração, graças a Deus, maravilha. Se ela não abrir o coração para Deus, não aceitar servir a Deus, não se arrepender, não se voltar para Deus, e ela for para o inferno, a culpa não é sua. Você está orando, dando um testemunho para ela? Estou. E isso para todo mundo. Então Josué não estava pegando peso para ele em relação a ninguém. Ele era o líder do povo. Mas ele deixou claro: eu e minha casa, nós estamos decididos continuar servindo a Deus. Agora, se vocês quiserem ir atrás dos outros deuses, está todo mundo livre. E assim as coisas funcionam. O pastor, o homem de Deus, ele vai orar, vai pregar, vai ensinar, vai aconselhar, vai procurar, não é perfeito, mas vai viver uma vida que sirva de exemplo para a sua igreja, para o seu povo, enfim, muito bem, mas ele também não pode carregar um
um pesão nas costas. Não, se alguém no nosso meio não abrir o coração, não quiser servir a Deus, ou no futuro abandonar a Deus e for para o inferno, o pastor também não pode dizer, puxa vida, culpa é minha. Não, não tem peso. Se ele está sendo sincero, honesto, verdadeiro, íntegro com Deus, com o trabalho, com a obra, está trabalhando com as pessoas com sinceridade, procurando conduzir o povo no espírito. Amanhã, aquela pessoa se desviou ou não quis mais, não abriu o coração, foi para o inferno, o pastor também não pode ficar o peso em cima dele. Não, não tem peso. Por quê? É individual. Está certo? Entende, sim ou não? É individual. O seu filho, ore por ele. Você está dando o exemplo de um homem de Deus, de um pai, de uma mulher de Deus, de uma mãe, de uma pessoa de Deus. Ore por ele. Tomara que ele abra o coração. Se ele não abrir o coração para Deus e ele for para o inferno, a culpa não é sua. Se você está trabalhando, agindo corretamente para transmitir Deus para ele, a culpa não é sua. Versículo 17: porque o Senhor nosso Deus é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou. Desculpa, eu pulei o 16. Então respondeu o povo dizendo, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é quem nos fez subir, a nós e a nossa casa da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio do qual passamos. O Senhor expulsou de diante de nós essa gente, até o amorreu o morador da terra, portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Houve um reconhecimento por parte daquele povo. Quem fez tudo isso? Quem nos tirou da escravidão do Egito e nos trouxe a esse lugar? Deus. Então é inteligente que a pessoa reconheça, não digo todos, mas uma boa parte aqui, antes de conhecer a Deus, como é que vivíamos? Vivíamos em trevas, vivíamos servindo ao diabo, ao mundo, estávamos caminhando para a condenação eterna, vivíamos em trevas. Quem é que nos tirou dessa vida de trevas? O Senhor Jesus. Então, esse reconhecimento é fundamental. Às vezes, cristãos, porque não venceram ainda determinada situação, porque não conquistaram determinada coisa que estão buscando, porque não foram, às vezes, abençoados em algum aspecto, às vezes eles jogam fora tudo, jogam tudo fora, esquecem daquilo que Deus fez por eles. Versículo 19, então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de ter feito bem. Está certo? Essa é uma consciência que nós temos que ter. Você decide seguir Jesus, servir a Deus, andar na presença de Deus. Tirou você das trevas, lhe concedeu vida eterna, lhe tem concedido muitos benefícios. Você, como todos nós, enfrentamos lutas, adversidades, momentos difíceis, existem momentos de sofrimento, de dor, de aflição. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Muito bem, mas aquilo que Ele concede, os benefícios são sempre maiores do que as lutas. Então,
O que é preciso entender? Eu estou na presença de Deus, mas se eu sair da presença de Deus, eu estou, num termo melhor para que se entenda, eu estou perdido, eu estou desgraçado. Isso é qualquer um, não se iluda não. Eu já disse, se vocês deixarem a Deus, as consequências virão, mesmo depois dele ter feito bem a vocês. E isso é bíblico. Existem cristãos por aí que eles se desviaram ou estão se desviando, e eles pensam assim, não, mas Jesus é amor. É amor também. Deus é amor, sem dúvida alguma. Mas Deus também é justiça. Então, quando eles se desviam, vão se desviando, eles pensam assim, mas Deus não vai permitir que nenhuma consequência ruim venha contra mim. Evidentemente que vem, as consequências vêm, tanto aqui nesse mundo, como as consequências piores virão eternamente. E Jesus também falou sobre isso. Jesus deixou claro que o ramo, estando nele, não der fruto, ele corta, ele vai ser lançado fora, ele vai secar e ele vai ser queimado completamente. Jesus estava falando de consequências aqui e consequências futuras para aqueles que, de fato, de verdade, não permanecem com ele. Então, às vezes, no momento de lutas, num momento difícil, num momento de lutas, num momento de adversidade que o cristão enfrenta, às vezes o diabo sopra aqueles pensamentos. Não vale a pena permanecer na presença de Deus. Se Deus fosse fiel, você não estaria passando por isso. Se Deus fosse fiel, você não iria enfrentar aquilo. Se Deus fosse fiel, não sei o quê. O diabo, os demônios trabalham para alimentar na mente da pessoa a ideia de que ela tem que sair fora da presença de Deus. E ela saindo fora não haverá nenhuma consequência. Isso não existe. Isso não existe. Então, para terminar, diz assim, versículo 24, 23, Josué 22, 21, por favor. Então disse o povo a Josué, não. Eles estavam decididos, né? Não. Antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmo de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. E assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e depois por estatuto e direito em Siquém. Houve uma renovação de aliança, não só nos dias de Josué. Deus fez aliança com Davi, Deus fez aliança com Salomão. Por várias vezes Israel renovou essa aliança, até que aconteceu a aliança principal, a mais importante de todas. Quando Jesus veio, entregou a vida, derramou o sangue dele em nosso favor, ali se constituiu a aliança mais importante de todas entre Deus e o homem, através do sangue de Jesus. Lá em Mateus, vamos ler aqui, depois nós vamos orar. Mateus, capítulo 26. Versículo 26. Momento da Santa Ceia. Jesus com os seus discípulos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei,
isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, olhe para mim, por favor. Aconteceram várias alianças, mas essa, através do sangue de Jesus, foi a mais importante de todas, feita com o sangue do Filho de Deus. Então nós temos uma aliança com Deus através de Jesus, do sangue de Jesus. No entanto, não significa que basta apenas a pessoa dizer: não, agora eu frequento a igreja, agora eu sou evangélico, eu creio em Jesus como Senhor, e eu não preciso fazer absolutamente mais nada, porque há uma aliança entre nós e Deus. Não. A aliança mais importante foi constituída através do sangue de Jesus, mas Jesus deixou claro que nós temos que nos submeter à vontade dele, para que essa aliança ela tenha valor entre nós e Deus. Ou seja, não basta apenas dizer: eu creio em Jesus, eu vou viver aí de qualquer maneira, eu vou viver de qualquer forma, eu vou viver de qualquer maneira, e Deus, ele tem a responsabilidade de cumprir na minha vida tudo que ele prometeu. Não, é preciso se submeter, é preciso servir a ele de coração, é preciso servi-lo de integridade. Uma coisa é você pegar a sua vida e servir a Deus, você fazer de Deus o seu Senhor e você se submeter completamente a ele. Nós temos que usar a fé, nós temos direito a inúmeras bênçãos de Deus, nós temos direito a muitos benefícios, mas uma coisa é você estar servindo a Deus, outra coisa é você querer que Deus simplesmente viva a seu serviço, ou que Deus sirva a você. Quantas pessoas vão às igrejas e às vezes passam longos anos dentro de igrejas, mas o objetivo delas é apenas que Deus dê a elas o que elas querem, dê a elas o que elas estão pedindo, conceda a elas o que elas querem para as suas vidas. Elas não estão servindo a Deus, elas estão tentando fazer com que Deus sirva a elas. Então, eu quero fazer uma oração, nós vamos participar da Santa Ceia, e quando participamos da ceia, a Santa Ceia serve para fazermos memória de tudo que Jesus fez, morreu por nós. A Santa Ceia nos traz benefícios espirituais e físicos, mas a Santa Ceia é uma maneira de confirmarmos que nós queremos continuar servindo a Ele, que nós queremos continuar na sua presença, que nós queremos continuar com Ele, e isso não pode ser de qualquer maneira. Para terminar, só quero ler João capítulo 15. Jesus disse assim para os seus seguidores, e algumas coisas ditas aqui foram ditas por Josué com outras palavras diferentes. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, tá certo? Então, não é
uma coisa definitiva. Eu conheci Jesus, entreguei minha vida para Jesus, agora eu estou seguindo Jesus, então agora já é automático que eu vou permanecer com Ele a vida inteira. Não, não é automático. É preciso fazer a sua parte para permanecer com Ele. Por isso Ele exortou dizendo: permanecei em mim. Quer dizer, vocês têm que fazer por onde permanecer em mim. Não é automático. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Está certo? Se vocês ficarem comigo, se vocês continuarem comigo, eu continuarei com vocês. Não tem nada de automático aqui e definitivo. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, as consequências vêm. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Amém? Então, há uma aliança constituída através do sangue de Jesus entre Deus e o homem. Passei a crer em Jesus, mas a vida tem que estar entregue a Ele. É preciso estar servindo a Ele de todo o coração, com integridade, com fidelidade. É preciso permanecer nele para que esta aliança tenha valor para essa pessoa e possa produzir os benefícios pelo qual ela foi feita, inclusive e sobretudo em relação à vida eterna. Então, eu quero fazer uma oração. Olhe para dentro de você, verifique se você tem servido a Deus realmente, se você tem servido a Deus com integridade, com fidelidade de coração. O que você tem que fazer? Lembrar dessas duas coisas importantes. Às vezes Deus permite uma situação, você tem que, com aquela situação, decidir e mostrar o que o seu coração quer. Eu quero continuar com esse Deus, eu quero continuar na presença de Deus, eu quero continuar servindo a esse Deus, e você toma a direção certa para continuar servindo a esse Deus, ou você toma uma decisão, uma direção completamente contrária. Então é preciso lembrar-se disso. Não aconteceu nenhuma situação, constantemente você tem que mostrar para Deus: eu quero continuar andando em aliança com o Senhor. E aí, submissão à vontade dele, fidelidade em todos os aspectos. Não tem nada definitivo e automático. Entreguei a vida, conheci Jesus, agora não. Ele diz: permanecei em mim. Como quem diz, vocês têm que fazer por onde permanecer em mim. Não é pela nossa força, pelos nossos méritos, mas nós temos que fazer o que diz a Bíblia para continuar com Ele. Amém? Fiquem de pé, vamos fazer a oração e depois vamos participar da Santa Ceia em nome de Jesus. Por favor, feche os olhos. Por favor. Feche os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoe cada pessoa que está aqui. O Espírito Santo sabe quantas são as pessoas que o têm servido de coração, com integridade e fidelidade. E a oração que eu faço é para que elas compreendam que é preciso constantemente mostrarmos pelo nosso coração, pelas nossas atitudes, que queremos continuar te servindo, que desejamos continuar te servindo,
que queremos continuar andando em aliança com o Senhor. Há pessoas que, embora venham à tua casa, Senhor, ainda não estão te servindo de coração, com integridade, com fidelidade, ainda não fizeram uma aliança contigo. E a oração que eu faço é para que elas deem ouvido à tua voz. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqueles que ainda não decidiram entrar em aliança contigo, abram o coração e decidam te servir de coração, com integridade e fidelidade. Abençoe, Senhor, para que se tenha a consciência de que o Senhor permite circunstâncias. Além das circunstâncias, constantemente aqueles que estão em aliança contigo precisam mostrar que querem continuar em aliança contigo. Esta palavra não fique simplesmente na mente, mas ela entre e alcance o espírito de cada um, possa produzir fruto. Abençoe a Santa Ceia, aqueles que dela irão participar, em nome de Jesus. Diga assim seja. Podem sentar no nome de Jesus. Os obreiros vão servir a ceia. Se você vai participar, pegue o pão, pegue o cálice, tá bom? Por favor. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e agora sei que vive está. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do Deus Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Fique de pé, feche os olhos e cante. Porque Ele vive. Porque Ele vive, Feche os olhos e cante. posso crer no amanhã, Porque Ele vive. porque Ele Temor não há. temor não há. Mas eu preciso. Eu bem sei que a minha vida Está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim Quando enfim chegar a hora chegar a hora em que a morte em que a morte enfrentarei
manifestar. Feche os olhos, por favor. Faça a sua oração. Agradeça a Jesus o que Ele fez. Agradeça o que Ele tem feito e o que Ele fará. Ele morreu por nós. Ele não apenas curou, libertou, ensinou, mas Ele morreu por nós. O sangue dele foi derramado na cruz, e a aliança mais importante, principal, foi constituída entre Deus e o homem, através da fé em Jesus, da nossa crença em Jesus. Recebemos vida eterna. Aqueles que creem, arrependem-se dos pecados e voltam-se para Ele, entram e passam a ter direito a tudo que esta aliança proporcionou. Mesmo que o seguidor de Jesus, mesmo que aquele que se mantém em aliança com Ele, morra fisicamente, não passará pela morte espiritual. Ele mesmo disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Nós te glorificamos, porque foi o Senhor quem nos tirou das trevas, foi o Senhor quem nos libertou do império das trevas e proporcionou para nós vida e vida eterna. Assim como um dia o Senhor, tomando o pão, abençoou e distribuiu entre os discípulos e dividiu e disse: comei dele, porque isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós erguemos este pedacinho de pão, pedimos também para que o Senhor abençoe, para que ele seja símbolo do teu corpo, Senhor. E quando comermos dele, Senhor, sejamos abençoados da mesma forma que foram os discípulos quando estavam diante do Senhor, e o Senhor estava diante deles fisicamente. O Senhor não está diante de nós fisicamente, mas está no nosso meio, através da pessoa do Espírito Santo. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, abençoe este pão, e que ao comermos dele sejamos abençoados. A nossa ligação, a nossa comunhão com o Senhor Jesus se fortaleça e aumente, e que cada um faça memória do Senhor até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, diga assim seja. Com seus olhos fechados, sinceridade e fé, coma deste pão que simboliza o corpo dele, e agradeça a Ele, porque Ele morreu por nós. Aleluia.
coma deste pão. Alimente-se dele e agradeça a ele de todo o coração, porque ele morreu por nós. O corpo dele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Recebemos vida e vida eterna porque ele morreu por nós. Ele afirmou dizendo: e a vida que eu darei pelo mundo é a minha carne. E nos alimentamos pela fé do teu corpo, Senhor. Que haja vida em nós, que haja vida em cada um. Santifica e abençoa este cálice que erguemos para o alto. Assim como o Senhor, tomando o cálice, abençoou, deu aos discípulos e disse: bebei dele, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aleluia. Que, Senhor, os benefícios desta aliança constituída pelo teu sangue se tornem maiores em nós, e que a nossa vida esteja voltada para te servir com integridade e fidelidade, que estejamos servindo todos os dias da nossa vida, e o Senhor olhe para nós e se agrade de nós, e veja que vivemos para te servir, vivemos para a tua glória. Que ao bebermos deste cálice, Senhor, ele esteja abençoado, e a vida espiritualmente em nós, sejamos lavados, remidos, abençoados com os benefícios da aliança constituída pelo teu sangue, e que façamos memória de que o Senhor virá e não tardará. Nós te adoramos, diga assim seja. Beba do cálice com os seus olhos fechados. Agradeça de todo o coração. Renove a sua aliança com Ele. Você que tem uma aliança com Ele, renove o seu compromisso, assim como aquele povo decidiu no coração continuar servindo a Deus, e disseram: serviremos ao Senhor nosso Deus, e a Ele obedeceremos. Renove o seu compromisso, a sua aliança com o Senhor Jesus. Agradeça-o de todo o coração. Seja abençoado, abençoada, e decida no coração servi-lo por todos os dias da sua vida, de tal maneira que ele olhe para você e se agrade de você, e veja que a sua vida tem sido vivida para servi-lo por todos os dias. Ó, nós te glorificamos de todo o nosso coração, te exaltamos, te agradecemos, te glorificamos, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, aqui a tua presença, Senhor. Abençoe o teu povo, em nome do Senhor. Graças eu te dou.